chama isso de progressão aritmética. O que seria isso? É uma sequência onde de um para o outro está aumentando sempre o mesmo valor. Aqui está aumentando de 1 em 1, né? Então aqui está, é uma a mais, depois é mais uma, depois é mais uma e assim por diante. E as progressões, elas têm uma propriedade muito interessante. Se eu pegar esse primeiro termo e somar com o último, vai dar um número, vai dar 31. Se eu pegar esse segundo e somar com o penúltimo, vai dar quanto? 2 mais 29, olha, 31. Então você acha que vai dar aqui? 31. 3 mais 28, 31. E 4 com mais 27, 31. Por que acontece isso? Aqui é simples, né? Daqui para cá você não aumentou 1. E se você voltar daqui para cá, você não diminuiu? Poxa, se você aumenta um para um lado e diminui um para o outro, não altera. Então essa é uma propriedade que existe nas progressões. Ou seja, se você somar dois elementos, a cada dois elementos vai dar sempre o mesmo resultado. Vamos pensar, quantos elementos eu tenho nessa sequência? Quantos são os números aí? 30 números. Se você somar 2 a 2, vai dar sempre o mesmo resultado, não vai? Então, se eu pegar o primeiro e o último, vai dar a mesma coisa que os outros dois, etc. Quantas vezes eu tenho que somar dois resultados, o primeiro com o último, para dar o total? Quantas vezes eu preciso dessa soma? 15. Acabou. Isso vai dar a resposta. Ou seja, se eu pegar 1 mais 30, 15 vezes, eu vou ter o total, que vai ser 31 vezes 15. Aí você vem aqui, faz a continha, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 3, 15, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 3, 3. 5, 6, 4. 4, meia, 5. A letra C. Então vamos falar de novo essa ideia. Por que ele falou 15 vezes? Que é metade, né? Se você pega 2 de cada vez, você não vai somar 30, você vai somar 15. Você vai somar a metade. Então aqui é o seguinte: a partir desse raciocínio, a gente cria uma fórmula matemática. E essa fórmula, ela me diz que para você ter a soma dos elementos de uma sequência, onde a diferença é sempre a mesma, basta você pegar o primeiro mais o último, dividir pela metade do número de elementos. Quando a gente estuda progressões, a gente fala que o primeiro número é o termo de número 1. A gente fala assim, é o termo de número 1A, é o A1. Aqui é o A2, é o A3 e assim por diante. O último termo aqui vai ser o A30, né? Então eu diria o seguinte, que se eu pegar o primeiro termo mais o 30º, eu vou chamar de N a quantidade de elementos. Só que é metade. Isso aqui é uma fórmula matemática, né? Só que ela não vale só para 30. É o primeiro mais o último, vou chamar de N, vezes o número de termos sobre 2. Quando a gente estuda progressões, a gente chega nessa fórmula. E essa fórmula serve para você calcular a soma dos termos de uma sequência limitada. Então, para somar isso tudo, basta somar o primeiro com o último e multiplicar pela metade do número de elementos. Então é um raciocínio, né? Não é tão simples também você chegar nele, né? Mas é um raciocínio interessante que ele acaba diminuindo as contas, né? Então se eu tivesse 2.000 moedas no final, se ele deposita no primeiro dia 1, depois 2, depois 3, e no último dia 2.000, quanto que ele vai ter?
Faz a continha aí. O que você vai fazer? Somar o primeiro pelo último e dividir por quanto? Pela metade, né? Que é 1000. Não dividir não, multiplicar, né? Multiplicar por 1000. Faz aí, quanto que dá? Se você depositar, olha, uma coisa boa para você fazer. Você deposita uma moeda hoje, 2 amanhã, 3. Daqui a 100 dias você deposita 100 moedas. Daqui a 1000 dias você deposita R$1000 em moedas, tá? Aí você tem um dinheiro bom. Ou você vai depositar R$1000. E alguém fez a conta? Ah, 201 com mais 3 zeros dá quanto? 2 milhões e R$1000, né? 2 milhões e 1000, né? Então é o seguinte, se você a partir de hoje depositar R$1 num cofrinho e cada dia se aumentar R$1 a mais, durante 2000 dias, aí no último dia você vai lá com R$2000 em moeda, você deposita. No final de 2000 dias dá quantos anos? 6 anos, mais ou menos. 6 anos, né? Você vai ter a quantia equivalente ao seguinte: você vai pegar o primeiro, somar com o último e multiplicar pela metade do número de elementos, né? Se são 2000, você vai multiplicar por 1000. Então a gente vai dar 2000 vezes 1000. Vezes 1000 nada mais é do que acrescentar mais 3 zeros, né? 201, 000. Então você vai ter simplesmente 2 milhões e R$1000, né? Então uma coisa boa. O ruim é você ter R$2000 para depositar no último dia, 1999 no penúltimo e assim por diante, né? Mas, sei lá, se tiver algum político aqui, não consegue. Então você vê que a gente consegue fazer essa soma de uma maneira simples, né? Pensando no primeiro e no último, porque você tem essa propriedade. Tá, mas essa propriedade ela só vale se a ordem aqui for sempre a mesma, né? De 1 em 1, de 2 em 2, de 20 em 20, tá fácil, mas ela tem que ser sempre o mesmo. Então essa é uma propriedade matemática, né? Que ela é vista nas progressões, né? Bom, pelo horário, né? Está acabando, será que eles vão chegar? Eu não sei se eu faço outro ou espero um pouquinho. É, porque depende do tempo, né? Deixa eu ver aqui, essa aqui é de porcentagem. Deixa eu falar um pouco das sequências, né? Se eles não chegarem, a gente faz aquele outro. A gente tem umas sequências mais esquisitas também, né? Não sei se vocês leram o livro ou ouviram o filme do Código da Vinci. Nesse filme,
lá no comecinho, né, aparece uma sequência de números, né, que aparece tudo jogado assim. Essa sequência é chamada de sequência de Fibonacci. E ela é assim: 2, 3, 5, 8, 13, 21, é uma sequência infinita. Numa prova podem cair sequências desse tipo, né? Nem sempre aparece sequência bonitinha, de 1 em 1, de 2 em 2, pode aparecer sequências assim. O que eles fazem? Quando te dá uma sequência assim, eles perguntam qual vai ser o próximo elemento, né? Então eles te dão uma série de elementos, série de números, e eles perguntam o próximo. Alguém conseguiu enxergar a lógica disso? Alguém já conhece? Então o próximo vai ser 34, não é isso? Qual que é a sequência dessa lógica? Ela já percebeu. Cada elemento, a partir do terceiro, ele é a soma dos dois anteriores. Olha aqui, 1 mais 1, 2. Aí 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5. 3 mais 5, 8. 8 mais 5, 13. 13 com 8, 21. E 21 mais 13, 34. Tá? Então existem sequências que a lógica não é tão simples, não é tão fácil de enxergar. E em provas eles gostam dessas, né? Eles não vão pegar a sequência anterior, 1, 2, 3, 30 e perguntar quem que é o próximo. É 31, né? Não, mas eles podem pedir sequências diferentes, né? Então isso a gente vai treinar. E isso não tem uma fórmula, né? Cada sequência vai ter um padrão, você tem que conseguir visualizar qual que é o padrão que está naquela sequência. Geralmente ou a gente soma, ou a gente multiplica, né? Tem várias sequências. Tem umas mais chatas, né? Mas isso a gente vai ver durante o curso, a gente vai ter um dia que a gente vai brincar com sequência somente, tá? Que também está no conteúdo. E uma outra coisa que deve aparecer é a parte que envolve porcentagem. Ainda estamos no Flávio ali, né? Não estou muito bom de equilíbrio, né? Uma coisa que costuma cair muito em provas é a parte de porcentagem, né? Eles gostam de porcentagem porque a porcentagem tem a ver com a vida da gente, com o dia a dia, né? Todo dia, né? Feijão aumentou 10%, não sei quem aumentou mais 20%, o salário diminuiu 5%, né? Então a porcentagem ela tem a ver com coisas da vida real, muito aplicada na estatística, né? Análise de dados. E é uma matéria que eles gostam, né? É uma matéria que os concursos gostam, as provas gostam, né? E a porcentagem, a maioria das vezes, para resolver porcentagem, a gente faz uma regrinha de 3 também. Só que é uma regrinha de 3 mais simples, né? Com 2 elementos e sempre vai ser diretamente proporcional, né? A gente nem faz análise, porque quanto maior a porcentagem, maior o valor, né? Só que o problema é o quê? Interpretar, né? A questão da porcentagem é você interpretar o problema, né? Interpretar o enunciado. E o que diz aqui? Vamos ler. Em um campeonato de atletismo entre 2 cidades vizinhas A e B, 60% dos atletas são homens, 25% das mulheres competem pela cidade B
E a cidade A tem 24 atletas do sexo feminino. O número total de competidores masculinos é legal, né? Embaralhou a cabeça de todo mundo, né? A porcentagem, ela tem uma característica. Muitas vezes cada um tem um jeito particular de fazer conta, né? Às vezes você calcula 10%, multiplica por 8 para achar 80, cada um tem um jeito de fazer conta. A gente vai tentar padronizar, né? Mas isso fica, a conta fica a critério de cada um. O que interessa para a gente é a interpretação. Então vamos lá. Gostei desse efeito. Então vamos lá. Em um campeonato de atletismo entre duas cidades vizinhas, 60% dos atletas são homens. Então vamos lá. Homens. Se quiser acender a luz aqui, não sei se dá para chegar aqui. Com esse pincel dá aqui, talvez não. Homens, 60%. Só que ele está perguntando, ele está dando dados a respeito das mulheres, não está? Então vamos lá, primeira coisa, se os homens são 60%, as mulheres representam quanto? 40%. Aí ele fala, 25% das mulheres competem pela cidade A. Pela cidade B. Eu não posso falar que 25% é o total, do total vai ser de B, porque é 25% das mulheres, 25% de 40%. Tá? Então aqui, desses 40%, 25% é da cidade B, só que ele fala o número de atletas da cidade A. Se 25% do total das mulheres é da B, qual a porcentagem das mulheres que sobra para A? Não, 75. Porque você não pode pensar nisso aqui. Você tem que pensar em relação ao total de mulheres. Então, você não pode colocar 15. Tá? Então, das mulheres, 25% do total delas estão em B. Se 25% estão em B, 75% das mulheres estão em A, que equivale a 24. Então vamos pensar nisso aqui. 75% das mulheres. Mas em relação ao geral, as mulheres não representam 40%? Então é 75% de 40%. Tá? Então 24, ele é 75% de 40% que são as mulheres. Tá? 75% das mulheres. Tá? Então aqui é o seguinte, homens representam 60% do total, as mulheres 40%. Só que dentro das mulheres, dentro do total de mulheres, 25% está em B. Se 25% do total está em B, o restante está em A. Só que em porcentagem, o restante é o que falta para 100%. Então, se 25% está em B, 75% está em A. Então, 75% de 40%, que são as mulheres, está em A. Como que a gente faz essa conta? Simples. Ó, 75%, eu posso escrever assim, 75%. Na matemática, o DI, ele pode ser traduzido como uma multiplicação. 40%, eu posso escrever 40 sobre 100. De X, que é o total de mulheres. Então, 75% de 45% das mulheres é igual a 24. Com isso, a gente descobre o número de mulheres. É fácil? Não. Mas a gente vai treinar bastante, a gente vai fazer muito exercício bonitinho aqui.
Tá? Então 75% de 40, o dia vezes. Aqui vamos dar uma simplificada básica. Vamos dividir 75 e o 100 por 25. 75 por 25 dá 3 e 100 por 25 dá 4. Tá? Quando você tem uma fração, se você dividir embaixo e em cima pelo mesmo número, ela não se altera. Então 75 dividido por 25 dá 3, 100 por 25 dá 4. E aqui eu vou cortar só um zero, não vou fazer muita coisa. Isso aqui é a simplificação, né? 3 quartos vezes 4 décimos de x é igual a 24. Uma outra coisa que a gente pode fazer, se você tem uma fração onde o numerador, a parte de cima e de baixo são iguais, você pode cortar também. Aí vai ficar 3x sobre 10 é igual a 24. Vou passar o 10 para cá. 3x é igual a 24 vezes 10, que é 240. Então x é 240 dividido por 3, 24 por 3 dá 60. Só que, quem que é o 60? É o número de mulheres, né? Porque aqui é tudo de mulheres. E a pergunta é o número de homens. Mas aí agora é simples. Se sobrar quadro, as mulheres, quantas são? 75. Quantas mulheres? 60. As mulheres, em relação ao total, equivalem a 40%, não é? Aí os homens não equivalem a 60%? Quanto seria esse 60%? Então aqui é uma regrinha de 3 simples. 60 mulheres aqui. 60 mulheres é 40% do total. A gente está analisando essa parte agora. Os homens representam 60% do total. Quanto que é isso? Então basta multiplicar, pode cortar o zero de novo. 4x é igual a 60 vezes 6. 6 vezes 6 é 36. 4x é 360. Então a nossa resposta vai ser 360 dividido por 4, que vai dar... Então, que é 36 por 4, 9, né? Legal, né? Teve uma questão que me deu um erro, né? Legal, mas isso eu vou... Oi, 240 dividido por 3. Eu errei isso. Meu celular pra ver. Que isso? Assim, gente. Só porque ele chegou ali. Tô vendo que tava dando coisa feia. 80, né? 6 vezes 8, 40 aí. Tá certo aqui? 80 é 40%, 60% é X. Tô achando estranho. Isso é estranho. Tem que conferir isso aí depois. Esse enunciado. Bom, então o raciocínio seria esse. Legal, né? O único que escolhi está dando falha, né? 25% de 40. Às vezes tinha uma outra alternativa, ela pode ter apagado. Bom, aqui está tudo correto, né? Provavelmente um erro ali nas alternativas, né? Ou seja, eu devia ter feito o exercício em casa antes. Então seria isso, tá? Então aqui a gente viu alguns exemplos de coisas que podem vir a aparecer, né? Então a gente viu uma pequena regrinha de 3, uma sequência e uma porcentagem.
Então tudo isso, né, a gente vai trabalhar com calma, né, e fazer muito exercício, né, porque a nossa disciplina ela requer muito exercício, tá? Esse exercício depois eu vou corrigir, provavelmente na hora que fui passar devia ter alguma outra alternativa, tá? As contas estão todas corretas, o raciocínio está correto, e seria isso, ok? Aqui agora, vamos voltar para cá. Então, pessoal, beleza? Beleza. Se vocês não fugirem com a aula de matemática, com a de informática, vocês não vão fugir mesmo, né? Não é possível, pelo amor de Deus. Informática? Ó, só tem internauta aqui hoje, gente. Então vocês não vão fugir, não é possível.